A gente falou de ensino, do que pode mudar na hora de usar a robótica na didática. Isso para o professor é muito complicado? O professor que já tem uma tradição de ensinar de uma forma? É engraçado, né? O mundo muda a cada dia. E a gente diz que a educação tem que mudar, mas a gente ainda continua fazendo coisas que há 100, 200 anos atrás se fazia. Primeiro, o professor não tem que se preocupar se ele sabe mais ou menos do que o aluno. Ele tem que procurar se informar e saber, dentro da realidade dele, seja em qual área que ele esteja, exatas ou não, o que ele quer fazer com a ferramenta. Porque se você pensa só em construir um robô, esquece, vai fazer outra coisa. Mas se você está pensando em educação, você tem que ter um objetivo bem definido. Eu quero trabalhar geografia. O que a robótica vai me possibilitar melhorar a minha área de ensino? E como eu vou fazer isso? Aí você vai procurar um material adequado. O kit de robótica, na realidade, é um conjunto de peças colocado numa caixa que tem uma aplicação. Você tem um kit específico para uma determinada área que pode não servir para aquela mesma etapa escolar que um outro trabalha. Então, a primeira coisa que você tem que saber, o que eu quero fazer? Como se faz? E como aprender a fazer. Qual a dificuldade de aprendizado disso em relação a cirurgias que não utilizam a robótica? A robótica ela facilita todo o treinamento necessário para um cirurgião se formar. Então, na verdade, um cirurgião pode levar 6 anos para chegar a todo o potencial dele de fazer todas as cirurgias laparoscópicas e todo esse tipo de cirurgia, enquanto que com a robótica ele pode levar 3 anos nesse mesmo processo. Então, economiza muito tempo de treinamento das equipes cirúrgicas. Na robótica, a gente não tem uma interação tão boa quanto talvez nas outras áreas, ou seja, quando a gente tem a cirurgia laparoscópica ou a cirurgia aberta, a gente tem a sensação tátil do que a gente está sentindo ali. E o robô não transmite isso para a gente, então a gente se baseia em outros parâmetros para poder ter o mesmo resultado, mas é muito mais intuitivo do que uma cirurgia habitual. O próprio robô que faz essa interface entre o cirurgião e a pessoa que está sofrendo cirurgia, ele pode compensar defeitos do cirurgião? Sim, isso é uma coisa muito importante. Já existem várias aplicações da robótica, por exemplo, para reduzir tremor do cirurgião, ou seja, um cirurgião não que esteja com Parkinson, né, mas um cirurgião que trema mais, o robô tira completamente esse tremor. Uma outra possibilidade é na cirurgia cardíaca, em que você está com o coração batendo, o robô pode, teoricamente, compensar, movendo-se no mesmo ritmo do coração, e na verdade para a gente essa cirurgia poderia estar parada, né, na verdade. Compensa também miopia dos cirurgiões e outros problemas, como também o cirurgião que opera muito intempestivamente, o robô pode frear esse excesso de energia. Isso tudo pode se dizer que é a inteligência do robô? Esse é um bom exemplo de automatismo, né? Que você tem que colocar além da habilidade do cirurgião, você tem algum automatismo, tem algum equipamento que está sentindo esse movimento do coração e que está realimentando o controle da operação, da atuação, para que isso seja transparente para o operador, né? Ele está operando como se o coração estivesse parado, como se a superfície estivesse estável. Okay, então, no próximo bloco, inteligência, ética, sentimentos humanos, tudo isso na robótica. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Quer saber mais sobre as 3 leis da robótica? Então leia Eu, Robô, de Isaac Asimov. O livro é um clássico da ficção científica, uma coletânea de 9 contos que vão deixar você mais envolvido com o universo dos robôs. O Unidiversidade está de volta na PUC do Rio de Janeiro falando sobre robótica, falando sobre inteligência. A gente falou sobre inteligência no bloco anterior, né? É inteligência mesmo? A gente pode usar esse termo? Inteligência artificial? Qual o limite disso tudo? É tão inteligente quanto nós, que temos alguma coisa que possa ser chamada de inteligência, conseguimos modelar e transferir isso para umas máquinas. Fazer um modelo matemático, programar isso de alguma forma e ter alguma resposta de um equipamento mecânico, robótico, que olhando de fora
deve parecer que é inteligente. Mas e nesse dia a dia, quando a gente fala dessas outras coisas humanas, sentimento, envolvimento, isso tudo acaba de alguma maneira colocando limites nisso? Você pode fazer modelar um comportamento tão abstrato quanto você queira. Se ficar abstrato demais, o resultado daquilo pode não ser compreendido também por outros que estão interagindo com aquilo, humanos ou não. Essa inteligência, ela é uma inteligência humana, por trás de uma inteligência trabalhada artificialmente, mas que ela jamais vai chegar a uma questão da subjetividade, né? O que aí a gente chama desse cérebro analógico, são as dúvidas. Essas dúvidas são bastante programadas dentro da robótica, mas a dimensão da dúvida, da subjetividade humana, ela é muito maior. A gente tem uma área específica no cérebro, da razão, da cognição propriamente dita, que é a área do córtex pré-frontal, que nos faz tomar decisões, que nos faz ter planejamentos e execuções. E toda a área da comunicação. E toda uma área do sistema emocional, que é o sistema do prazer, dos afetos, que é o sistema límbico. Então, os dois são conjugados. É porque, na verdade, sempre foi colocado a questão do coração, porque como ele é uma víscera involuntária, e no momento que a gente sofre uma emoção, a primeira coisa que acontece é ataque cardíaco. Então, por muito tempo, tanto que a representação simbólica da emoção segue sendo o coração. É o coração, né? O Brasil vai bem em termos de robótica ou a gente ainda tem algum tipo de atraso? Depende da área. Tem áreas da robótica muito bem desenvolvidas no Brasil e outras que, por falta de investimento do governo, não conseguem seguir os outros países. Mas, por exemplo, na equipe em que eu trabalho, nós fomos muito bem nessa última competição. Ganhamos 10 medalhas na Olimpíada Mundial de Robótica. E que trabalho vocês levaram? Levamos muitos robôs de combate, robôs de sumô, de todos os tipos. Quer dizer que a gente vai bem na área de briga mesmo? Com certeza, mas em outras áreas também. As áreas de software são muito bem desenvolvidas. Inclusive, uma das principais linguagens de programação, que se chama Lua, foi desenvolvida aqui na PUC, por um dos professores, e é usado nos jogos mais famosos em inúmeros programas. O que é a Lua? O que ele citou foi a linguagem Lua, né? É uma linguagem de programação de alto nível, de grande sucesso internacional, explodiu inicialmente na área de jogos, foi desenvolvido por professores aqui da PUC. E o nosso trabalho, que se chama ELUA, né? A linguagem em si é Lua, o nosso trabalho se chama ELUA, que quer dizer Embedded Lua. O que nós fizemos foi portar para o mundo de programação embarcada, programação de microcontroladores, para poder justamente dar automatismo, dar inteligência para esses automatismos, a linguagem Lua. Ele permite que você programe microcontroladores com uma abstração de mais alto nível. E na área de pesquisa em relação à medicina, o Brasil vai bem? O Brasil é pioneiro em várias áreas dentro da cirurgia, a cirurgia sem cicatrizes, a cirurgia por orifícios naturais, tudo isso é produto brasileiro. Eu, pessoalmente, eu tenho algumas patentes em várias áreas de medicina, quer dizer, colocadas lá fora, mas patentes brasileiras. No caso da robótica, ela ainda é protegida pelas patentes que foram imputadas antes. Então, eles estão protegidos até esse ano. Então, só existe um fabricante de robótica para medicina. Isso vai mudar, e aí com a concorrência, né, evidentemente, nós vamos ter robôs mais baratos para medicina, uma aplicação mais universal. Já tem um robô coreano, um robô de Singapura, para fazer cirurgia, um robô da Áustria também, e estão só esperando esse ano caírem as patentes para poder haver uma produção e diminuir o preço de tudo. E a universidade? Qual é o papel que você acha que as universidades têm quando a gente fala em pesquisa, em avanço em conhecimento de robótica? As engenharias, por exemplo, elas veem, os alunos de engenharia, muitas engenharias, particionam o conhecimento, colocam o conhecimento em estanque. Você vai aprendendo em cada disciplina parte de um todo, que no final do curso você não viu o todo. As universidades, elas têm que se atentar ao seguinte: eu estou formando um profissional para um mercado de trabalho? Tudo bem. Então, o que esse profissional precisa saber? Ele precisa saber determinados assuntos. E a robótica, ela pode ser direcionada para uma prática de determinados assuntos. Mas também nos cursos de engenharia de automação, ela é a ferramenta principal. Se você está numa faculdade de engenharia de automação e você não constrói um robô, por menor que seja, por que você está ali? Se você vai trabalhar com isso na indústria. Se a indústria vai te pedir esse conhecimento, vai te pedir essa aplicação, por que lá você não faz? Então, eu acredito que na universidade, infelizmente ainda no Brasil, no geral, o sistema tradicional que a gente tem, ainda não permite que o aluno use a ferramenta de maneira adequada e, pior, muitas nem têm essa ferramenta na universidade.
Quando a gente pensa em robótica, como é que vocês imaginam o futuro? O número de escolas com robótica educacional vem aumentando cada vez mais. Isso a gente vê como reflexo na própria Olimpíada Brasileira de Robótica. A cada ano sobe o número de escolas e tudo. Então, assim, tanto na área de saúde quanto de educacional e também tecnológico, cada vez a tendência é a gente andar pela rua e ter contato com essa tecnologia, seja mais comum. Eu imagino assim as coisas um pouco mais automatizadas, mas também você tem que definir um pouco em quanto tempo. Futuro o quê? 10 anos, 100 anos, né? Mas, sei lá, eu já começo a você já vê em outros países já as coisas se automatizando. Porque há pouco tempo atrás a gente também não acreditava que a gente ia ter tanto computador assim como se tem hoje, né? Não acreditava que ia ter um celularzinho, né? Um aparelhinho, um micro-onho para ligar. Com tudo ali dentro. Com tudo ali dentro, né? A tendência dessa robótica é ser muito mais uma nanotecnologia. Micro-robôs são injetados na circulação para liberar inteligentemente drogas em locais-chave e, evidentemente, não vai haver mais cirurgia para isso. Então a gente não vê um futuro da cirurgia robótica, e sim a exterminação completa desses robôs. Eu vejo mais como uma quantidade de integração cada vez maior. Você vai interagir cada vez mais com dispositivos inteligentes. No caso do corpo, você vai ter cada vez mais partes do corpo automatizadas. Um automóvel hoje tem 40, 50 microcontroladores já hoje. O espelho do carro já mexe sozinho, você não percebe, o espelho retrovisor... Porque tem até um que estaciona sozinho, né? O carro já estaciona sozinho... Eu não acredito nessas coisas todas, mas dizem que existe. É verdade, é verdade. Ainda é melhor aprender a dirigir, mas é verdade. E o carro não só estaciona sozinho, como já anda sozinho. Num teste que foi feito de um automóvel totalmente autônomo, sem ninguém dentro, que deu uma volta no meio do trânsito do anel viário em volta de Paris. Com sucesso, sendo o melhor motorista da área. Todas as leis do trânsito vão estar programadas nele e vão ter sensores para ele responder com muito mais eficiência às variações do trânsito. Se alguém freia, ele vai perceber muito mais rápido, vai ser muito mais seguro andar num carro desse. O futuro para mim já chegou. Na realidade, a robótica ela quer o quê? Ela quer permitir que o homem viva de forma melhor. Mas infelizmente ainda não chegou a todos. Mas com o tempo, com o passar do tempo, as máquinas se ocupando um lugar devido que foram feitas, para qual foram feitas, o homem vai vivendo de forma harmoniosa e a vida vai seguir. Para mim o futuro já chegou, né? E essa questão eu vejo relação, interação e qualidade de vida em todos os aspectos, na área da educação, na área da saúde, e a gente tem que começar lá na escola, nessa nova consciência, nesse novo pensar, nesse novo cérebro que está vindo para a gente ter uma interação melhor de qualidade. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Marta, Ricardo, Alain, Rodrigo, Dado, Christian e Ramieri por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.